Olá, tudo bem? Como vão vocês? Bem, hoje nós vamos dar continuidade à série sobre Parkinson, viu? Nós vamos falar um pouquinho mais sobre o tremor, se ele é obrigatório, está acontecendo e de que maneira isso vai impactando na vida do paciente, tá certo? Bem, aqui é a doutora Télia Rubia, neurologista, falando com vocês. Bem, gente, o Parkinson, o que é o Parkinson, né? É sempre bom definir antes de começar. Parkinson é uma doença neurodegenerativa. O que é doença degenerativa? Um grupo de células no cérebro começa a envelhecer e morrer mais aceleradamente do que o restante do corpo, ok? É a segunda doença mais neurodegenerativa mais comum. A primeira é Alzheimer, seguida pelo Parkinson, que acomete 1% dos pacientes acima de 60 anos de idade. Então é relativamente comum, né? Os sintomas eu disse num outro vídeo, os 4 sintomas principais, né? Sendo que os 3 primeiros que eu vou falar, eles são mais frequentes no início da doença. Nós temos o tremor, famoso tremor, que é um tremor de repouso, de média amplitude, contar moedas, né? Quando começa o movimento, o tremor para, eu falei isso no vídeo anterior. Nós temos a rigidez, que é como se amarrasse os movimentos do paciente e ele ficasse cada vez mais lento, tá certo? Nós temos a bradicinesia, que dá essa questão da hipomimia facial, né? O paciente não tem expressão facial, tem baixo piscamento, né? Pode ter lacrimejamento porque não pisca e não lubrifica o olho, problemas de deglutição, ok? E nós temos a instabilidade postural, que acontece mais em fases mais avançadas, porque quando acontece precocemente a gente fica mais esperto para outros diagnósticos diferenciais. Então, como é que vai acontecendo? Depende, gente, nem sempre tem que ter tremor. Pacientes, em via de regra, claro que toda regra tem exceção, medicina não é matemática, medicina é uma ciência de probabilidade, não é uma ciência de certeza. Então, o que acontece? O tremor, ele é mais frequente começar no Parkinson em pacientes mais idosos, acima de 65 anos, 60 anos. Não que não possa iniciar em pacientes mais jovens, mas é mais comum nos idosos. A rigidez, geralmente os pacientes mais jovens, eles iniciam mais com rigidez do que com tremor. O tremor já não é tão importante. Então, é comum a gente encontrar, fazer diagnóstico de Parkinson em pacientes que não têm queixa de tremor ou quase não tem tremor, tá, gente? O tremor não é obrigatório, ok? E veja bem, a doença, ela é uma doença evolutiva. Quando começa a dar sintomas, você já perdeu aí 70% dos seus neurônios da substância negra, que, como eu disse no outro vídeo, é um núcleo da base do cérebro, núcleo profundo, que pertence ao sistema extrapiramidal, que vai controlar os movimentos. Ele é acionado tanto no planejamento dos movimentos quanto na execução do movimento, ou durante a execução para a correção dos movimentos. Então, é de fundamental importância. Isso faz com que o Parkinson seja essencialmente uma doença motora. Mas os pacientes podem também ter outros tipos de doença, de sintomas não motores, como, por exemplo, os sintomas psíquicos, depressão, ansiedade, insônia, até mesmo perda cognitiva e demência, né? Que tem que fazer tratamento para esse tipo de situação. Como eu disse, a questão do olho, disfagia na fase final, ter dificuldade de engolir, constipação intestinal, o intestino fica mais constipado, né? A pele fica mais seca, o olho seco, às vezes tem que usar colírio para lubrificar. Então, é uma série de sintomas que muitas vezes não são diagnosticados, não são tratados e que, se tratados, podem melhorar muito a qualidade de vida do paciente e devem ser considerados nesse tratamento, ok? Muito bem. Esse quadro vai evoluindo. E nós temos ele tem que ser feito o tratamento de maneira correta, para evitar complicações do tratamento, né? Vocês vão ver na parte de tratamento.
porque dependendo da idade do paciente, se o paciente inicia com 70, acima de 65 anos, a evolução, 70, 80 anos, a evolução é mais lenta. Você entra tranquilamente com levodopa, o paciente não vai ter complicação motora, a evolução é lenta, ele vai morrer de outras causas. O Parkinson não tem impacto na vida e na qualidade de vida do paciente. Agora, quando esse Parkinson começa em idades mais precoces, ali por volta de 50, 60 anos, a gente já tem que ter um cuidado muito grande, um planejamento para iniciar com as medicações, para não queimar o tratamento antes da hora, né? Porque o tratamento é sintomático, nós não temos tratamento neuroprotetor, eu vou dizer isso mais adiante. Então, você tem que ter cuidado, porque o Parkinson, ele vai evoluindo e vai, além de piorar a parte psíquica, e isso pode impactar no trabalho, como os movimentos para atividade motora, ele se torna mais lento, ele se torna mais ineficiente, né? Menos rápido, mais devagar, ele vai devagarinho, né, nos movimentos. Então, isso vai impactando muito na vida do paciente, né? Uma coisa que impacta muito, principalmente pacientes jovens, é quando eles têm o tremor, porque todo movimento involuntário piora com estresse físico, mental ou emocional. Então, eu já vi pacientes largando a profissão porque era necessário falar com o cliente, né? Às vezes pacientes jovens, de 50 a 60 anos, largar a profissão porque eles precisam conversar com o cliente. O cliente está nervoso, ele vai ficando mais tenso, mais ansioso, que é uma coisa normal, e aí ele começa a tremer mais. É como se eu tivesse Parkinson, fosse gravar um vídeo para vocês, como eu estou no momento de um mínimo de tensão, então eu começo a tremer do Parkinson, e isso é uma coisa muito constrangedora, constrange os pacientes. Muitos pacientes têm vergonha de ter Parkinson, porque quando eles têm o tremor, ou a discinesia, ou estão no quadro muito avançado, que tem, né, complicações do tratamento, com aquela dança coreia, né, desse jeito, do jeito que eu tô fazendo mesmo. Então, isso atrai o olhar das pessoas, eles ficam extremamente constrangidos, e isso acaba prejudicando a evolução do trabalho. Muitos deles largam o trabalho, eles persistem, tentam, mas não adianta. Porque por mais que você dê a medicação, se o paciente ficar nervoso, ele vai piorar o tremor. Então, é uma doença muito impactante na vida do paciente. Eu tento sempre cuidar da emoção desses pacientes, justamente para que eles possam lidar com isso, digerir a doença de uma maneira tranquila e a favor deles, né? Para que eles possam não perder a autoestima, para que eles possam se livrar desse tipo de constrangimento e não ter, assim, grande limitação na vida deles. Né? É uma doença que a gente, que é médico, a gente precisa de ter todo o acolhimento, porque os pacientes chegam aqui com muito medo, com muito pânico, com muito pavor, e a gente precisa cuidar dessa emoção. Você cuidou da emoção dos pacientes em todos os sentidos, ele costuma ter uma evolução muito mais favorável. Então, se vocês têm algum tipo de sintoma dessa maneira, né, algum parente que está com tremor de repouso, que está mais num lado do corpo, tem que procurar. O neurologista, gente, tem que ser desde o início da doença para fazer uma programação de tratamento bem feita, tá certo? Não deixe de procurar um neurologista competente para essa finalidade, ok? Um abraço para vocês, até o próximo vídeo. Tchau!